Quem somos nós? Diante de Deus, já parou para pensar que não somos essa bola toda que imaginamos? E que nós, seres humanos, somos mortais e totalmente dependentes de Deus, o nosso Criador. Nascemos, crescemos, envelhecemos, adoecemos e morremos para sempre, e não escapa a ninguém. Então, não adianta nos acharmos o Todo-Poderoso, falar grosso, alto, bater no peito com toda a soberba e arrogância, ambição, usar até o abuso de poder, de autoridade se achando tal ou o todo, e dizer eu sou o cara, o Todo-Poderoso, pois, na verdade, não somos nada sem Deus. Somos todos iguais, somos o sopro de Deus, viemos dele, estamos nele e voltaremos para ele. E, com Deus, viveremos eternamente no seu reino, no reino celestial, no divino, no sobrenatural. Devemos amar a Deus de todo o coração, de todo o pensamento, sobre todas as coisas uns aos outros como a nós mesmos. E nada de orgulho, mas humildade, compreensão e amor. Isso é o correto e a sabedoria de viver. A Terra é uma bola solta no espaço que vive dias, noites, anos, séculos e infinitos anos flutuando e girando ao redor do Sol, em volta de si mesma, e não cai nem sai do lugar determinado por Deus. Em comparação com o universo, o globo terrestre é um grãozinho de areia e até mesmo invisível aos nossos olhos, conforme a distância com que olhamos para este globo dentro deste universo infinito. Assim também são as estrelas, as galáxias, os buracos negros, outros planetas e muitas outras coisas que não vemos e não sabemos, de tão longe que estão neste universo infinito, sem fim. E dentro deste globo terrestre, deste grãozinho de areia vivemos todos nós e todos os outros seres vivos flutuando nesse espaço infinito com águas, terras, fogo, ar e atmosfera. Aí eu pergunto, quem somos nós? Deus é Pai eterno, imortal, invencível, soberano, incomparável, Criador, a Palavra, o Verbo, o Lavrador, o Todo-Poderoso, o dono de tudo e além das nossas imaginações. Deus é tão poderoso e incomparável que templos construídos pelas mãos dos homens, dinheiro, ouro, prata, bronze, toda a riqueza deste mundo e dos demais, e tudo o que existe além das nossas imaginações não o contém ele. Deus é superior a tudo isso, a todas as coisas além das nossas imaginações, e sua velocidade é incalculável, superando os anos-luz, conseguindo estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus é onisciente, onipresente, onipotente e incomparável. Ninguém escapa dos seus olhos. Por isso, não devemos julgar ninguém, porque falhas, erros e pecados todos nós temos. Quem não tiver, atire a primeira pedra. Então, não há ninguém perfeito em toda a face da terra. Perfeito, é somente Deus, o nosso Criador. Deus não divide a sua glória e honra com ninguém para que ninguém se cresça porque somente Ele é Deus. O homem engana o homem, a si mesmo e aos outros, foge até da lei dos homens, mas a Deus ninguém o engana e nem foge, porque Deus sabe tudo e vê tudo. Então, dos olhos de Deus ninguém escapa. Queiramos ou não, acreditem ou não, somos totalmente dependentes de Deus, não temos outra saída. A nossa única saída é Jesus, a Palavra, o Verbo, o Advogado, o Mediador, a videira verdadeira que se fez carne para viver entre nós e nos salvar. Jesus, o nosso bom pastor, conhece muito bem quem são as suas ovelhas. Assim também as ovelhas conhecem umas às outras só pela maneira de falar, conversar, dialogar e de como se comportam. Não precisa nem perguntar de qual crença ou igreja ele ou ela é, pois o brilho e as características já dizem tudo. Quem anda cheio de Deus, de Jesus e do Espírito Santo não sai fora dos assuntos divinos. Felizes e bem-aventurados são aqueles que reconhecem as nossas pequenezas e buscam praticar a fé e a esperança, perseverando coletivamente, em comunhão junto com os irmãos nas igrejas, nos templos ou até mesmo em casas, em pequenas reuniões, uns incentivando os outros a seguir Jesus, acreditando em Deus e tendo no coração por toda a sua vida. O crescimento de igrejas por toda a face da terra não é errado, é completamente correto. A evangelização está de acordo com os ensinamentos de Jesus, o nosso Salvador. Onde estiverem 2 ou 3 falando de Jesus, ali ele estará. Então, vale a pena buscar e praticar a fé em qualquer lugar. Porque a nossa carne será pó e podridão, mas o Espírito é eterno e volta para Deus, o nosso Criador. Somos seres únicos, corpo, alma e espírito. Estamos aqui na terra de passagens, não somos donos de nada, de ninguém, nem de nós mesmos. O dono é Deus,
o nosso Criador, e ponto final. Devemos seguir a Cristo Jesus com sabedoria para não ficarmos presos a homens, a dogmas religiosos, a tradições, a usos e costumes, a tempos, a igrejas ou a placas de denominações, e para não sermos explorados ou viver uma vida de prisão, escravidão, de penitência, e de lavagens cerebrais. Não pode isso, não pode aquilo, nada pode, e por aí vão as aberrações que muita gente não suporta e que as levam até a deixar de seguir a Cristo Jesus, o nosso Salvador, por causa do homem torturador, carrasco, superconservador, legalista, durão, parado no tempo, na idade da pedra, explorador, santarrão, cheios de regras, normas, proibições, o fundador da denominação tal, o líder fulano de tal, o semideus ou a semideusa. Para falar a verdade, eu digo, placas de denominações são apenas uma identificação dos grupos evangélicos entre os homens, porque no reino celestial não há placas de denominações ou de igrejas. Por isso, que os irmãos e as irmãs em Cristo Jesus devem viver unidos uns com os outros independentemente de placas de denominações ou de igrejas. Em algumas denominações, os fiéis são obrigados a fazer e obedecer, mesmo que o líder ou um homem tal esteja errado. E há aqueles que não obedecem ou não fazem o que o homem de Deus mandou, que são severamente punidos. Muitos fazem tudo o que o homem tal manda por medo. Alguns fiéis, dominados por lavagens cerebrais, entregam tudo o que têm, a chave de suas casas, dos seus carros e até as calças, às vezes, aos falsos profetas e charlatães, que se dizem ser o homem de Deus e abusam da boa fé dos fiéis. Muitos fiéis ficam completamente revoltados quando descobrem que foram lesados e enganados. Falhas, ladrões e erros humanos existem em todos os lugares, mas de Deus ninguém escapa. Todos vão ter que prestar contas no juízo final. Devemos nos unir em amor, em fé, em esperança, em comunhão, em oração, em adoração, em louvor, em leitura e estudo da palavra de Deus. Devemos praticar o ensino de Jesus, amar o próximo como a nós mesmos, perdoar 70 vezes 7, ser mansos e humildes de coração, praticar a justiça, a misericórdia, a compaixão, a caridade, a solidariedade, a bondade, a paciência, a compreensão, a tolerância, o respeito, a fidelidade, a honestidade, a verdade, a transparência, a sinceridade, a pureza, a mansidão, a generosidade, a gratidão, a alegria, a paz, a esperança, a fé, a perseverança, e muitos outros valores morais e éticos, que são essenciais para uma vida saudável e equilibrada em Deus. Devemos ser luz do mundo, sal da terra, embaixadores de Cristo, discípulos de Jesus, imitadores de Cristo, testemunhas de Jesus e da palavra de Deus, propagadores do Evangelho, operários da seara, soldados de Cristo, mensageiros da paz, da verdade, da justiça, da liberdade, da salvação, da vida eterna, do reino de Deus e da esperança em meio às trevas, ao caos, ao sofrimento, à violência, ao medo, à dor, à angústia, à perdição, à morte e à destruição que assolam o mundo de hoje, porque o mundo jaz no maligno, nas trevas, no pecado, na mentira, na injustiça, na opressão, na escravidão, na corrupção, na idolatria, na blasfêmia, na rebeldia, na desobediência, na descrença, na incredulidade, na indiferença, na hipocrisia, na falsidade, na violência, na guerra, na fome, na miséria, na injustiça social, na desigualdade, na opressão, na discriminação, na xenofobia, no racismo, na intolerância, na iniquidade, na impiedade, na perversidade, na imoralidade, na depravação, na perdição, na condenação, na morte eterna. Portanto, devemos erguer a bandeira da cruz, da redenção, da reconciliação, da salvação, do perdão, da misericórdia, do amor, da paz, da esperança, da fé, da justiça, da verdade, da liberdade, da vida eterna, do reino de Deus, e anunciar o Evangelho da graça, da paz, do perdão, da salvação, da vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que veio ao mundo para nos resgatar e nos salvar do pecado, da morte, da condenação e nos dar a vida em abundância, alegria, a paz, a esperança, a fé, a vida eterna no reino de Deus, o nosso Pai eterno. Amém. Pedro Sena, Estúdio Pescador.